coisas. E hoje, agora, nesse instante, nós vamos falar do magistrado civil. Isso mesmo, magistrado civil. Ou seja, como o cristão deve se comportar diante das notícias e diante também dos governos. E não há muitas notícias que nós temos recebido, há muitas pessoas falando a respeito de política, falando a respeito de governadores, prefeitos, presidente, senadores e assim por demais, mas nós queremos trazer para vocês uma mensagem de Deus, a maneira com que nós, cristãos, comprados e remidos pelo sangue de Cristo, devemos nos portar diante da liderança, seja ela a liderança espiritual, ou seja, as autoridades que estão governando não somente a nossa cidade, mas também o Brasil inteiro e o mundo. E nós vamos ter respostas bíblicas. O nosso desejo é levar a você uma resposta bíblica, da maneira com que você precisa interagir com esses governos, com essas autoridades, e você é muito bem-vindo para participar conosco. Tem alguma dúvida? Quer dar uma sugestão? Fique à vontade. Quer mandar até algum recado aqui para alguém que está distante? Olha, meu irmão, estou com saudade de você. Fique à vontade, seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana Nova Vida, e o meu desejo é que Deus abençoe vocês. Entrou aqui também, eu tinha visto aqui a nossa irmã Neida Honório. Boa noite, Neida, obrigado por estar aqui conosco. O nosso irmão Eudes também, obrigado. Paz, Senhor, irmãos, paz, Eudes. A Carla também entrou. Outros nomes aqui, eu não sei quem está aqui, mas ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, nós vamos aqui interagindo, conversando, falando e assim também citando nomes. Obviamente, eu vou estar mais preocupado na exposição das Sagradas Escrituras. Então, de vez em quando, eu posso voltar aqui para o celular, que ele está aqui bem aqui do meu lado. Aqui, ó, vou até mostrar para você aqui na câmera, aqui, ó. Ele está aqui do meu lado aqui, porque eu estou acompanhando quem está entrando, né? Porque para mim ter um feedback com vocês. Mas o meu desejo é ficar mais ligado com a palavra do nosso Deus, para que você possa interagir com as Escrituras dentro do seu lar e assim responder algumas questões que provavelmente você deve ter. Mas antes disso, deixa eu te dar um recado. Amanhã a nossa igreja estará funcionando normalmente nas lives, tá? Não no culto, normalmente na live. Ou seja, amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos ter uma EBD, uma Escola Bíblica Dominical diferente, uma Escola Bíblica Dominical para as crianças, não é? Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com os adultos, falamos da palavra do Senhor para os adultos e tudo, mas esquecemos os nossos pequenos. Então amanhã a tia Daniela vai estar responsável aqui para trazer uma mensagem para as crianças. Então acorde os seus filhos, coloque o relógio para despertar, coloque eles na sala ou de frente ao celular, para que eles possam ouvir a mensagem do Senhor no coração deles, na linguagem deles, e assim Deus abençoar a vida deles. Então amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical com a nossa irmã Daniela, também depois uma pequena palavra com aqueles que são mais velhos, os jovens, os adultos, para que também Deus possa falar o seu coração. Quero também falar para vocês que amanhã nós temos programa da rádio a partir da 1 até as 3 horas da tarde, trazendo informações em relação ao coronavírus, posicionamentos em relação aos governos, entre outras coisas, e também a mensagem do Senhor para o seu coração. E à noite nós teremos o culto em adoração ao Senhor. Aí é culto mesmo, momento de palavra, momento de contrição, momento de nós refletirmos a respeito do amor, da misericórdia do Senhor. Eu peço você que nos ajude, compartilhe essa ideia e participe conosco, que é um momento muito precioso, tá bom? Quem? Fábio, o Fábio Amaral está aqui também, o Fábio, da Rádio Planeta? É mesmo, rapaz? Olha que legal. Então um abraço aí para o Fábio Amaral que está aí da Rádio Planeta, obrigado por estar aqui conosco, Deus abençoe a sua vida e possa sustentá-lo no trabalho, porque nesses momentos, né, de coronavírus e tudo, vocês estão trabalhando, e que Deus abençoe a vida de vocês. Também está aqui a dona Marilda. Ô Marilda, boa noite. Cadê a comida, Marilda, pelo amor de Deus? Estou com saudade da sua comida. A tia Nisa aqui também está aqui. Entrou também a Cícia Branquinho. Muito obrigado por estar conosco aqui. Eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos aí na sua casa e concentrar, para que nós possamos orar,
pedindo ao Senhor que agora, nesse instante, Ele possa acalmar o nosso coração, aquietar a nossa mente, para então aprofundarmos no conhecimento das Escrituras. Vamos orar? Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustenta, obrigado, ó Pai, porque o Senhor governa, obrigado, ó Deus, porque o Senhor dirige a história, e obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa só, obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, derramado sobre o nosso coração esperança, tem dado, ó Deus, alegria em meio ao caos. Que o Senhor possa nos sustentar, alimentar o nosso coração e nos dar, ó Pai, a alegria de viver para o Senhor. Abençoe o teu povo que está em casa, derrame a sua graça, ó Deus, nos seus corações, e que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam sentir mais perto a presença do Senhor cada vez mais. Abençoe, ó Deus, o teu povo e derrame sobre nós a tua graça e fale conosco, pois precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, para o nosso assunto hoje, que é em relação a como o cristão se posiciona de acordo com o magistrado civil ou com os governantes, como deve ser o nosso agir, como deve ser a nossa maneira de pensar, como deve ser a nossa maneira de responder às autoridades. Tem um texto extremamente clássico que nós vamos estudar, em outros também, vou citá-los, mas um texto extremamente clássico que para mim ele é um resumo bem completo daquilo que de fato nós precisamos ter em relação ao posicionamento do magistrado civil. O texto se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo número 13, do verso número 1 até o verso de número 7. Então eu peço que você deve estar com a sua Bíblia aí, mais perto de você, abrir a palavra do nosso Deus e seguir comigo na leitura que vou fazer do texto e continue aí na sua casa com o texto aberto, tá bom? A palavra do nosso Deus nos diz assim, a partir do verso número 1 do capítulo 13 até o verso número 7 de Romanos: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Pois por esse motivo também pagais tributos, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Louvado seja Deus. Essa carta é uma carta muito interessante. Para quem gosta de teologia, para quem gosta de estudar em relação à doutrina da salvação, a justificação pela fé, você vai encontrar aqui um conteúdo extremamente delicioso. Obviamente que é necessário uma exposição e um entendimento a respeito dessas mensagens. Mas esse texto é glorioso. Nós podemos ver uma divisão dentro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, por exemplo. É como se Paulo estivesse em dois momentos. No capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo apresenta a humanidade, a maneira que nós somos, o nosso pecado, mostra que todos os homens são pecadores e estão debaixo da ira vindoura, mas mostra também que o nosso Deus, ele é misericordioso e a fim de nos justificar, envia o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E com isso nós temos o perdão, nós temos a reconciliação com o nosso Deus. Somos justificados mediante
a fé em Cristo Jesus. Portanto, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo mostra quem nós somos, a natureza humana, mostra o pecado do homem, e no capítulo 11 ele encerra que Deus salva da maneira com que ele faz, e tudo isso para a sua glória. Ele diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Já no capítulo 12, o apóstolo Paulo agora vai dirigir para a igreja. Uma vez que vocês entenderam a graça do Senhor Jesus, uma vez que vocês entenderam a salvação, uma vez que vocês entenderam o amor de Cristo, uma vez que vocês entenderam que pelas suas obras nunca serão salvos, e agora você entende que faz parte da igreja do Senhor Jesus, tanto gentios como gregos, agora observem, vocês precisam fazer algumas coisas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja precisa fazer é ser transformada a mente. Vocês precisam ser transformados, a mente de vocês precisa ser transformada. É necessário que possa haver em vocês uma metanoia, uma mudança completa de pensamento e de reflexão a respeito da vida. Além disso, o apóstolo Paulo vai dizer que uma vez que nós agora somos salvos em Cristo Jesus, fomos transformados e agora nós cultuamos ao Senhor, precisamos exercer o dom que o Deus nos deu, de maneira com que a igreja seja glorificada, o nosso Deus seja exaltado. Para tanto, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do corpo da igreja e a maneira com que nós devemos viver uns com os outros. E o que deve permanecer, o que precisa ser evidenciado em nós é o amor, um amor sincero, como no verso número 9, o amor seja sem hipocrisia, ou seja, um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que é pautado no mesmo amor que Cristo rendeu por nós. Agora no capítulo número 13, quando Paulo ainda está dizendo a maneira com que a igreja precisa ser, já que uma vez entendidos a respeito da justificação pela fé em Cristo Jesus, já entendidos que foram salvos por meio de Cristo, e agora estão inseridos ou enxertados na videira verdadeira que é Cristo, na igreja triunfante, vocês precisam, ou os crentes precisam ter uma conduta. E, para tanto, Paulo vai dizer a respeito da conduta que o cristão deve ter em relação ao governo. E aqui é necessário fazer um levantamento histórico. O governo romano era o que dirigia toda a estrutura nesse tempo do apóstolo Paulo. É um governo extremamente rigoroso, um governo totalitário, um governo que não tinha pretensões nenhuma de ter religiosidades extremas. Pelo contrário, se você não pertencia à religião romana, você era perseguido, poderia ser preso e ser morto, como, por exemplo, vários apóstolos foram mortos, e como o próprio apóstolo Paulo, que está preso em Roma, foi preso em Roma, passou por grandes dificuldades e foi morto por causa do evangelho, porque não adorava a César. E Paulo aqui, mesmo sabendo dessas dificuldades, das suas prisões, das cadeias que ele iria sofrer, ele mesmo vai dizer como a igreja, como o cristão, precisa entender o magistrado civil ou os governos, para então assim viver. Antes de aplicar esse texto, eu tenho que levá-los a um documento histórico, um documento extremamente importante, que está registrado na Confissão de Fé de Westminster. E na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 23, no parágrafo 1º, os reformadores ou os teólogos de Westminster, eles disseram da seguinte forma, no capítulo 1, Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os
armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. O que os grandes teólogos de Westminster estão nos dizendo? Eles estão aplicando esse sentido do capítulo número 13 de Romanos, dizendo que as autoridades pelas quais nós temos, em princípio, elas são instituídas pelo Senhor e cumprem um propósito maior do que elas realmente talvez pensem. Elas cumprem um propósito de tanto coibir o mal e também elevar o bem. Este é o papel do magistrado civil, segundo o ponto teológico, filosófico e institucional dos confessionários de Westminster, que nós adotamos como Igreja Presbiteriana do Brasil. E, de fato, nós entendemos isso agora à luz das Escrituras. Percebam que o apóstolo Paulo vai dizer isso em relação à igreja, em primeiro lugar, a maneira com que nós devemos nos portar. Percebam que no verso número 1, que está aí na sua Bíblia, do capítulo 13, Paulo vai dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, quando nós lemos esse texto, automaticamente a nossa mente precisa voltar para algumas coisas importantes. Primeiro, a origem dos governos não é teoricamente dos homens. A origem dos governos é do Senhor. Quem institui os governos, quem coloca os governos em cada local, em instância superior, na base de tudo, nós vamos ver Deus. Portanto, aquele que exerce um governo não exerce simplesmente porque foi eleito por uma grande maioria. Embora no nosso contexto de nosso país, que nós elegemos os nossos representantes em voto público, na verdade o voto secreto, mas elegemos os nossos representantes, nós temos que ter o entendimento de que mesmo nós elegendo os nossos representantes, aqueles aos quais nós gostamos da sua ideia, aqueles aos quais nós sentimos empatia, embora ele seja eleito e o meu voto faz parte, eu tenho que entender que ele está ali cumprindo a vontade de Deus, e quem colocou ele naquele local foi o próprio Deus. Não foi nós apenas. Não foi apenas o clamor das ruas. Deus utiliza os homens para fazer a sua vontade. Deus utiliza os homens para cumprir os seus propósitos. E o magistrado civil que está eleito, vigente, trabalhando esses anos todos, todos eles foram constituídos pelo Senhor e estão ali servindo. Estão servindo com um propósito maior, porque toda a autoridade foi dada, instituída pelo Senhor. Agora percebam que no verso número 1 ainda, Paulo não vai dizer que os ímpios precisam obedecer às autoridades. Só os ímpios precisam obedecer o governo romano. Só os ímpios precisam e necessitam serem subjugados por Roma, por exemplo. Não. O apóstolo Paulo vai dizer todo homem. E quando ele diz todo homem, ele está incluindo tanto gregos, gentios, ímpios, crentes, persas, entre outros. Todos os homens, cada um de nós, devemos estar sujeitos a essas autoridades. Mas o que é esse princípio de sujeição? Nós podemos aqui, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui, estar sujeito às autoridades superiores, ela pode trazer dois sentidos. O primeiro sentido que ela pode trazer é no sentido militar. Estar sujeito à autoridade é como se um soldado esteja sujeito ou esteja debaixo de uma obediência do seu senhor. É como se um soldado do exército, da polícia militar, esteja debaixo do governo do seu comandante. Ele é obrigado a obedecer. Ele não obedece porque muitas vezes ele deseja, não, ele é obrigado a obedecer por causa da sua posição. Então, no quesito militar,
talvez Paulo estivesse dizendo, olha, nesse sentido militar, você é obrigado a obedecer. Você é obrigado, por quê? Porque você é inferior. E o magistrado civil, ou aqueles que estão investidos de autoridade, são superiores a você. Mas, há um outro sentido, que este talvez é um sentido que o apóstolo Paulo queria trazer para a igreja, e é o mesmo sentido que eu trago para vocês. Que esse fato de sujeição também é de obediência, mas é uma obediência voluntária. O que é isso? Eu me solidarizo, ou eu me coloco à disposição para obedecer sem pensar nas obrigações. Porque obedecer por obrigação é pesado. Agora, obedecer porque eu desejo é totalmente diferente. E Paulo aqui está dizendo isso. Olha, vocês precisam obedecer. E esse obedecer aqui é se colocar também ao lado. Esse obedecer é também se colocar à disposição. Esse obedecer também tem um sentido de carregar o fardo. Portanto, meu querido, amado irmão, nós como cristãos precisamos obedecer não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós entendemos o processo, e eu obedeço os magistrados civis, porque em primeiro lugar eles são superiores a mim, em segundo lugar porque eles foram instituídos pelo Senhor Jesus, e eles estão ali cumprindo um propósito, e além disso, eu me submeto às autoridades, e obedeço às autoridades, porque eu desejo que o meu país, a minha instituição, o meu estado, a minha casa, a minha cidade viva melhor. Se eu obedecer às leis, e se eu for um cidadão conciso, um cidadão que trabalha para o melhor da sua sociedade, obviamente tudo vai bem. Portanto, Paulo está dizendo que nós precisamos ser sujeitos a essa autoridade de uma maneira voluntária, não com peso no coração. Mas será que nós obedecemos às nossas autoridades desse jeito? Ou às vezes nós obedecemos às nossas autoridades com peso no coração? Principalmente quando nós vamos tratar um pouco mais para frente do pagar tributos. Ai, a gente não gosta. Aí pesou no bolso, pastor, aí é difícil. Esse imposto nosso, o nosso país, o nosso estado, misericórdia, o negócio é feio, irmão, é feio mesmo. Mas nós que somos cristãos, precisamos entender esses princípios, logo que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor Jesus. Mas mesmo sendo co-cidadão dos céus, mesmo sendo aqueles que têm a morada celestial garantida, nós ainda não estamos lá, precisamos obedecer às nossas autoridades. E o verso de número 2 traz uma lição para nós importante. Percebam que Paulo vai dizer assim, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha que coisa. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se nós resistimos às autoridades, não atribuindo para elas poder e honra, não atribuindo para ela obediência, e desejando o seu mal, desejando o seu fim, desejando que ele seja completamente destruído, nós, na verdade, estamos levantando contra, em princípio, contra as ordens e autoridade de Deus. É como se nós olhássemos para o Senhor e disséssemos assim, Deus, o Senhor errou. O nosso país, a nossa cidade está assim, porque esse governo que está ali é um governo totalmente equivocado, é um governo totalmente atrapalhado, esses homens não podem estar ali, eles não têm autoridade sobre mim. É como se você dissesse para Deus, Deus, o Senhor também não tem autoridade sobre mim. Porque quando eu me levanto contra aqueles que são instituídos por autoridade, que têm em suas mãos o governo, eu estou levantando, na verdade, também contra o nosso Deus, e dizendo, o Senhor não conhece todas as coisas, o Senhor não é soberano, o Senhor não é governador.
Porque em tudo nós temos que entender aqui, em ponto teológico, a soberania de Deus e o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus governa, Deus dirige, Deus está conduzindo o seu povo. E Ele coloca as pessoas aonde Ele quer, para o melhor do seu povo. Seja para repreensão, seja para justiça, seja para disciplina ou seja para a bênção. Tudo isso faz parte do projeto, do plano eterno do Senhor. Portanto, quando nós nos levantamos contra as autoridades, levantamos em princípio contra o próprio Deus. Aqui, meu querido irmão, não estou dizendo que você não possa ter visões diferentes de administração e visões diferentes de economia. Não é isso. Eu tenho visões diferentes de economia de alguns que estão trabalhando no governo. Eu tenho visões diferentes de administração de alguns que estão trabalhando no governo. Mas, embora tendo essas divisões ou esse entendimento diferente, eu não posso me levantar contra e dizer, ele é um asno, ou ele não tem condição, ele não poderia estar ali. Por quê? Porque ele foi instituído por Deus. Seja o presidente ou seja o próprio prefeito ou o vereador da nossa cidade. Todos eles, cada um deles foram destinados pelo Senhor Deus. Mas pastor, como assim? Olha, vamos lá voltar para a Confissão de Fé de Westminster. E na Confissão de Fé de Westminster, tem um negócio, tem uma doutrina aqui chamada de providência. A doutrina da providência. Que ela diz assim, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ou seja, tudo está no controle do Senhor. Então, se nós levantamos contra as autoridades, nós, em princípio, levantamos contra o próprio Deus, e com isso, trazemos para nós prejuízo, trazemos para nós condenação, trazemos para nossa cabeça juízo. E eu espero que você não queira receber o juízo do Senhor. Portanto, nós, como cristãos, precisamos obedecer às nossas autoridades. Precisamos estar sujeitos às autoridades e assim ter algumas disposições. O verso número 3, Paulo vai dizer assim, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela faz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Olha que interessante, Paulo utiliza a mesma expressão para demonstrar que o poder da autoridade civil, ou magistrado civil, ele serve como ministro escolhido, separado, aquele que está à frente, aquele que lidera um povo, ou que lidera a vontade do Senhor. Nós somos conhecidos como ministros do Evangelho. Temos a responsabilidade de enviar ou de levá-los a mensagem do Cordeiro. Não a nossa mensagem, mas a mensagem do Senhor. E os ministros ou os poderes, as autoridades que são instituídas, e todas elas instituídas pelo Senhor Jesus, elas têm a disposição de ministros fazer tanto bem, quanto também exercer o juízo. Mas cabe você querer. Qual você quer? Você quer receber o juízo ou você quer receber o mal? Ou você quer receber o bem? Se nós quisermos receber o bem, é só fazermos as coisas certas. Ficamos muito bravos quando nós recebemos uma multa de trânsito, não ficamos? Ficamos chateados quando somos pegos pelo radar. Ah, como isso é chato.
essa rodovia nossa, por exemplo, daqui para Patos tinha um tanto de radar, agora já não tem tantos mais assim. Mas nos radares era 60 km por hora. Uma rodovia dessa, 60 km por hora, não pode. Olha, você vê, eu passei a 120 e fui multado. Bom, você passou a 120 porque você quis. E o que você fez foi infringir a lei. E quando nós infringimos a lei nos pune. E o magistrado vem com espada. E uma das maneiras dele nos punir é com a multa. Aí nós temos que pagar a multa. Mas se eu passar a 60 km por hora, mesmo às vezes não concordando que esse local precisa ser a 60 km por hora, eu tenho que passar por isso, mas vou ter que obedecer. Por quê? Porque eles fizeram isso, eles são o governo e eu não quero que tragam mal sobre mim, nem tampouco sobre a minha família. Portanto, eu preciso tomar uma bela e preciosa decisão. Eu vou obedecer às leis ou vou descumprir as leis? Não estou dizendo que você precisa concordar com todas as leis que são instituídas, porque são pensamentos diferentes. Mas nós precisamos entender o princípio de todas as coisas e obedecer às leis. Por quê? Porque os magistrados, aqueles que fazem as leis, foram instituídos pelo Senhor. O verso número 5, é necessário que eles sejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Lembra que eu disse para vocês que Paulo diz assim, vocês agora foram transformados, renovado a vossa mente, que é o vosso culto racional, a sua fé, agora você sabe porque você crê, você tem convicção daquilo que você professa, então a sua mente ela foi transformada, você já não é mais o mesmo. Então, você não pode temer ou obedecer às autoridades com medo de punição. Lógico que não. Você faz e obedece por dever de consciência. Sabe por quê? Porque você é crente. Porque você é um cristão. Você obedece às autoridades porque Deus colocou as autoridades ali para o seu bem. Então, você obedece. Meus irmãos, é muito difícil ter a igreja aqui fechada. Vocês não sabem o quanto que é difícil e penoso, já conversamos com algumas pessoas pelo WhatsApp, mas vocês não sabem o tanto que é penoso para nós virmos aqui e ver os bancos vazios, principalmente no dia de culto, no domingo. Então foi algo extremamente difícil, foi o primeiro culto realmente que nós fizemos aqui. Na quarta-feira nós tivemos um momento de estudo da palavra, mas no domingo é aquele dia que a gente fica na expectativa da igreja estar reunida, porque é o dia do Senhor. Você não sabe a dor que é, a dificuldade que é de estar com a igreja vazia. Mas nós, por poder de consciência ou por decisão sábia, respeitando as autoridades que são instituídas pelo Senhor, resolvemos então paralisar os cultos públicos para obediência às autoridades. Há muitos que estão se levantando e colocando vídeos e postando e falando que há muitas coisas, que a igreja local de culto é inviolável. De fato é inviolável. De fato é inviolável. Há um detalhe na Constituição brasileira que nos mostra que o local de culto ele precisa ser protegido. E aqui culto em qualquer religião. Mas quando eu entendo que Deus instituiu todas as autoridades, inclusive prefeitos, governadores, presidente, eu tenho que entender que em cada detalhe que eles pensam, aqui não é perseguição à igreja. Eles não estão levantando e falando que nós não podemos adorar ao Senhor, que a igreja precisa ficar fechada e nós não podemos pregar o Evangelho. Não, não é isso. É apenas uma decisão baseada em estudos para que não ocorra propagação da doença. Mas, infelizmente, muitos líderes evangélicos, infelizmente, que têm alcances mundiais nas redes sociais, ao invés de pregar o Evangelho, começam a atacar um ao outro. Meu querido, não é local de nós atacarmos, é local de obedecermos e de estarmos conscientes
Mas aí o que acontece? Por causa de movimentos como esse, sai um decreto jurídico, mandando de fato fechar as igrejas. Agora as igrejas não podem ficar abertas, por causa de um decreto jurídico. Nós não podemos deixar a porta aberta para que as pessoas venham e orem, por causa de um decreto judicial. Por quê? Porque falta de amor, falta de consciência, de simplesmente dizer: meus irmãos, ficam em casa, nós vamos orar com vocês, a oração não precisa ser presencial, Deus não age apenas dentro da igreja, Deus age em todos os locais, vamos obedecer às nossas autoridades, vamos nos sujeitar às autoridades, assim como a palavra do Senhor nos diz, para então tomarmos as melhores decisões, pensando em primeiro lugar no reino do Senhor. Nós não podemos simplesmente abrir o peito, a garganta e sair gritando, mas nosso dever de consciência, porque a nossa mente foi transformada, e entendemos o processo, fazemos tais coisas. Portanto, nós aqui estamos obedecendo apenas a autoridade instituída por Deus, para que nós possamos ir bem. E para tanto, nós, como servos do Senhor Jesus, precisamos então cumprir o nosso papel, mesmo que seja difícil. O verso número 6 e o verso número 7 desse texto vai dizer a respeito do pagamento de tributo, pagamento de honra e o pagamento de imposto e também o quesito de respeito. É difícil pagar imposto, irmãos, no nosso país. É difícil. Quem faz o seu imposto de renda e tem que fazer o imposto de renda, sabe o tanto que o governo, ou o que nós chamamos de leão, ele pega de nós. Mas é a lei do nosso país, é a maneira com que nós estamos vivendo. Se nós formos para um outro país, nós vamos estar também sujeitos às leis. Mas lá nos Estados Unidos não tem imposto. Não, lá tem imposto sim. Você paga, o detalhe é que você sabe o quanto de imposto você está pagando sobre um produto, e às vezes nós não sabemos, mas lá tem imposto sim. Qualquer lugar do mundo tem imposto, porque o governo trabalha sobre imposto. Ele cobra o imposto para que então ele possa sanar as suas dívidas. Isso é a questão comum da vida social, a vida política. Mas o nosso dever como cristãos, mesmo que seja difícil, precisamos cumprir o nosso papel, para que Deus possa ser glorificado, para que através do seu testemunho, as outras pessoas possam perceber Deus. Porque algumas pessoas vão dizer: você não sonega imposto? Você não dá um jeitinho de esconder algumas coisas do leão? Você não pega umas notinhas frias por ali, para então conseguir, ou você paga o seu de médico ou de dentista, ou que o seu filho está estudando numa escola particular, alguma coisa do tipo, para que você diminua o seu imposto? Você como cristão deve falar: não, eu sou cristão, meu coração ele foi transformado, a minha mente foi transformada, eu não pertenço a esse mundo, eu pago meus impostos, eu ando corretamente com a lei, porque eu entendo que as autoridades foram instituídas por Deus, e se eles fazem isso para o bem. Talvez agora eu não entenda no princípio, mas posso entender no futuro, mas eu faço aquilo que a lei manda, porque eu quero estar certo tanto com a lei dos homens, bem também certo com a lei de Deus. Porque até mesmo o Senhor Jesus, em relação a esse tributo, ele foi questionado. Algumas pessoas disseram para ele assim: mestre, nós devemos pagar tributo a César, já que nós somos dos céus? O Senhor Jesus pega uma moedinha e olha, tem a face de César. Ele diz: de quem é essa face? Ele diz: de César. Ele pega aquela moeda e diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo é: cumpre o teu papel, cumpre aquilo que foi colocado para você, seja obediente aos governos, porque todos os governos foram instituídos pelo Senhor. É interessante essa questão de instituição de governo, porque Pilatos,
ao conversar com o Senhor Jesus, diz assim: eu posso mandar tirar você daqui. O Senhor Jesus falou assim para ele assim: se a autoridade não fosse dada por céu, você não tinha poder nenhum sobre mim. Porque Deus te deu autoridade, você pode fazer alguma coisa. Mas, na verdade, Cristo, era a autoridade maior. Portanto, meu querido irmão, nós precisamos ter algumas questões na nossa vida. Precisamos entender que nós precisamos ser sujeitos às autoridades de uma maneira livre e espontânea, não com medo, mas com consciência plena, cumprindo nosso papel. E, por fim, antes de talvez responder algumas perguntas que nós temos aqui, Timóteo, Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai dizer assim: antes de tudo, pois exorto que eu use a prática de súplicas, ações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Paulo então vai dizer para Timóteo: Timóteo, mesmo que seja difícil, eu estou preso aqui, estou sendo julgado como um criminoso, e vou receber a punição como um criminoso, e eu não cometi crime algum, a não ser pregar o Evangelho, e libertar pessoas das cadeias espirituais. Continue orando pelos magistrados, obedeça às leis, ore por eles para que Deus possa abençoá-los e para que nós possamos ter vida mansa, nós possamos ter uma vida em toda piedade e respeito, possamos ter liberdade para o culto. Nós temos num país que temos essa liberdade, fruto de muitas pessoas que colocaram os joelhos no chão e oraram. Há muitos países ainda que não têm essa liberdade de culto. Portanto, eu convido você a fazer essa oração, clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia desses países, para que as autoridades possam olhar e ter o desejo de que o culto, a liberdade do culto seja realizada. Portanto, meu querido irmão, cumpra o seu papel como um bom servo de Cristo, e que você possa, em nome de Jesus, respeitar e seja sujeito às autoridades civis, entendendo que todas elas foram instituídas por Deus.